Necessário. Em primeiro lugar, a minha preocupação com essa guerra declarada dos crustáceos brasileiros contra os camarões rosa argentinos. E eu quero desde já dizer ao senador Paulo Bauer que eu estou do lado dos 7 barbas, pescado na costa de Santa Catarina. Mas, na verdade, eu venho hoje a esta tribuna para fazer uma confissão, senador Suplicy. Eu confesso que tenho medo de fantasmas. Este pavor acentuou-se na minha recente viagem à Polônia e à Suécia, longe do Brasil, sob o frio europeu, com temperaturas nunca acima de 0, frequentando ambientes antigos mesmo antes que Cabral aqui aportasse. E, diante desses ambientes e nessa circunstância, elevou-se o meu terror pelas almas penadas. Terror antigo. A cada notícia do Brasil, especialmente as notícias sobre a economia nacional, sobressaltava-me com o desfile dos espectros que emergiam da tela do computador, da tela da televisão, da tela do celular, da tela dos equipamentos eletrônicos que usamos na comunicação, das páginas dos jornais, dos releases dos bancos e das corretoras, os releases das empresas de consultoria que a nossa gloriosa mídia utiliza como fonte primária. Como no filme Poltergeist, um dos clássicos do cinema de terror dos anos 80, as assombrações surgiam, reproduziam-se e envolviam-me. Mesmo que fantasmagóricas, ilusivas, era possível reconhecer as aparições. E lá vinham os avejões dos irmãos Mendonça de Barros, o Luiz Carlos e o José Roberto. O primeiro nada amistoso para a circunstância de desencarnado. Interpelava a presidente Dilma, acusando-a de impor condições inaceitáveis às concessionárias privadas, nos limites da irresponsabilidade. Entre aspas, ele dizia isso. Reivindicava condições de mercado para as privatizações petistas, semelhante às entregas da telefonia, da Vale, das ferrovias e comezainas da espécie, como diriam os antigos portugueses, comezainas da espécie. Ainda dando de dedo na presidente, vi esfumar-se o Mendonção e dá-se o aparecimento de José Roberto. Suas apóstrofes dirigem-se ao modelo do setor elétrico do atual governo. As reprimendas foram tão incisivas que, assustado, vieram-me à lembrança aqueles anos entre 95 e 2002, quando o Brasil quebrou 3 vezes e não foi possível ver os estragos da debacle, porque houve um apagão tão denso que jornais, televisões, rádios não puderam noticiar por falta de energia elétrica e certamente também para não espalhar o medo antipatriótico entre os brasileiros. Afinal, o patriotismo é um recurso à mão quando faltam razões, como nos exemplifica aquele jornal a serviço do Brasil. Mal se evaporaram os Mendonças, emergem do vazio as barbas brancas de Gustavo Loyola, tantas vezes colocadas de molho. Professoralmente, elas advertem, abre aspas, o Brasil não está preparado para conviver com taxas de juros estruturalmente menores. Proclamada a nossa incapacidade atávica, atavismo de Atavu, o quarto avô da linguagem latina, a nossa incapacidade atávica, tantas vezes proclamada, de se liberar dos usurários, as barbas do ex-presidente do Banco Central desmancham-se em 1000 fios.
Enquanto opera-se o prodígio, coça-me uma pergunta. Seriam os ares tropicais ou a nossa tão celebrada mulatice responsáveis pela inabilitação a desenredar-se da agiotagem? Seria atribuída a essa mestiçagem brasileira essa incapacidade de resistir aos usurários? Pela janela do hotel em Varsóvia, via a neve cair e aquela chuva branca produzia a ilusão de novos fantasmas. Agora vinha-me em cortejo, esvoaçando, voltejando, rodopiando, bailando na noite fria, de fraque e cartola, pois era um cortejo de banqueiros. Embora, embaçando-se no fundo da cena, parecia-me que alguém vinha a cavalo. Pelo porte, um puríssimo corcel árabe. Banqueiros, corretores, financistas, ex-presidentes do Banco Central, enfim, uma finíssima coleção de espectros. Não consegui identificar todos. Goldfarb, Arida, Lara Rezende, Gustavo Franco, Baixa, ou aquele lá atrás poderia ser senador Suplicy, o famoso Salvatore Cacciola. Seja como for, como um jogral ou um coro sinistro de uma tragédia grega, invectivavam contra o ministro Manteiga, a presidente Dilma, o PT, o Lula, acusando-os de não entender nada de economia, de ignorantes dos fundamentos macroeconômicos, de remendões pretensiosos que ultrapassaram os limites dos chinelos, de perdulários, de dissipadores da burra pública. Um deles, não consegui identificar quem, embora uma vozinha miúda o traísse, gritava: "E a inflação? O que é que o PT tem a me dizer da inflação? Hein? O que é que o PT tem a me dizer da inflação?" A que outro fantasma, também presente, atalhou: "E a inadimplência? E a inadimplência? Não esqueça a inadimplência. Quando é que vai parar esta gastança dos trabalhadores? As famílias já estão muito endividadas." E eis que ouço um ó extasiante, comovedor. Os espectros financeiros apartam-se referentes e no centro da fantasmagoria surgem Milton Friedman e Eugênio Goudin. Uma visagem tão inesperada que me paralisa. De que profundezas, de que ideias tão fossilizadas ergueram-se? Pontificiais, não com o jeito do argentino, mas ainda assim pontificiais. Recitam a litania: corte dos gastos públicos, redução do consumo, enxugamento do crédito e elevação de juros como mecanismos de combate à inflação, contenção dos aumentos salariais, flexibilização das leis trabalhistas, abertura ilimitada ao capital estrangeiro e a remessa de lucros para o exterior. Privatizações, terceirizações, concessões e, recitando a chorumela, esvaíram-se na noite tenebrosa. Enquanto Friedman e Goudin se desmancham, o coro financeiro, agora encorpado por notáveis da oposição, pelos especialistas ouvidos todos os dias pela Globo News e pela CBN, a cada meia hora, por colunistas multiuso que nada entendem de tudo, o coro de novo extasia-se, deleita-se inebriado. À medida que se produz a esfumação, revela-se-me uma certa confusão. Transparece-me que os fantasmas inquietam-se. E vejo, tenho a ilusão de ver que uma nova assombração, toda esbaforida, quer se incorporar ao cortejo. Talvez querendo ser o próprio filho
dessa trindade. Não deu tempo. Chegou atrasado. E vejo toda a frustração no rosto mal delineado, na bruma gelada de Maílson da Nóbrega. Nem bem se dissolve o coro dos financistas, colunistas e avizinhados, vejo formando-se novo preste do cantante. São os editorialistas dos jornalões, apresentadores de televisão, comentaristas, economistas e analistas do mercado e os inefáveis oradores da oposição. Esvoaçam, adejam-se em qualquer graça ou arte, desafinam na cantoria, um canto-chão maçante, cujo estribilho repete sem parar como o corvo de Poe. Contabilidade criativa, contabilidade criativa, contabilidade criativa. O coro eleva o tom, vocifera protestos, vergasta o lombo do ministro Manteiga com adjetivos contundentes, pontiagudos. Deploram o que chamam de fraude, desonestidade, falta de transparência, enquanto o pobre ministro e a própria presidenta vêm-se na roda, espetados por tanta indignação. Eis que surge um estraga-prazeres para espantar os fantasmas. É o professor Luiz Gonzaga Beluso. Ele faz voltas em torno dos avejões, com um cartaz onde se lê: lembrem-se dos anos 90. Curioso pela advertência do economista, acuro os ouvidos para entender o que ele diz. Mas o vozerio das assombrações é muito forte e o tom elevado. A muito custo distingo parte do que ele diz. E ele diz: não é novidade o uso de receitas não recorrentes para engordar o superávit primário. Assim foi feito nos anos 90, na era das privatizações. Isto não impediu a escalada da dívida pública entre 95 e 99. Neste período, a dívida saltou de 29% do PIB para 44,5% do PIB. Estarreço-me com a revelação do economista. Contabilidade criativa nos 2 períodos de governo tucano. O PSDB também fez isso? Não posso, nem quero acreditar. Mas, sendo verdade, o editorial do Estadão, afirmando que a presidenta Dilma, ao fazê-lo, deu mais uma prova firme do compromisso com o atraso e o subdesenvolvimento, também se aplica isso a Fernando Henrique Cardoso, senador Suplicy. Seria Sua Excelência também a vanguarda do atraso e do subdesenvolvimento, como os mesquitas, ou seja lá, quem hoje domina e manda no Estadão de São Paulo? Eles disseram isso no passado. Afirmaram assim: dói-me ainda nos ouvidos os agudos da exasperação da santa fúria do jornalão. As bases de uma economia saudável, promissora e atraente para empreendedores de longo prazo estão sendo minadas por uma política voluntarista, imediatista, populista e irresponsável, embalada num mal costurado discurso desenvolvimentista. Fecha aspas. Senti pena do coro dos senhores Pedro Malan, Gustavo Franco e outros criativos condutores da política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso. Com que marteladas foram agraciados pelos barões paulistanos. O constrangimento provocado pelo economista palmeirense, reavivando fatos tão recentes, opera como exorcismo, pulverizando o cortejo fantasmagórico. As assombrações, no entanto, não se aquietam. Deixo a Polônia, despeço-me de Varsóvia, que, tão coberta de neve, parece-me irreal, fictícia, para quem é acostumado aos trópicos. Na Suécia não faz menos frio, faz mais. Também Oslo envolve-se na neve.
As noites ermas, finas e escuras são um convite à visitação das almas penadas. E elas não se fazem de rogadas e logo me assombram, espantam-me, assustam-me. Vejo ajuntamentos de pessoas, desfiles, são imagens muito antigas. Os pelotões passam, os marchadores erguem o braço direito, gritam uma saudação indígena no alto das mangas de suas camisas, um símbolo, uma letra, o sigma, a 18ª letra do alfabeto grego, também usada como símbolo matemático, representando somas variáveis ou estatísticas. Tenho a ilusão de que o sigma desgruda das camisas verdes, gira em caleidoscópio e compõe como se uma coroa de letras e transforma-se agora em símbolo da mais poderosa usina de ideias conservadoras do Brasil, o think tank Instituto Millennium. A visagem deságua em pesadelo quando o subconsciente traz à memória siglas como IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, GPMI, Grupo Permanente de Mobilização Industrial, usinas de ideias antipopulares, antitrabalhistas, antissociais, antidemocráticas, antibrasileiras e anti-humanas. IPES, IBAD, GPMI, ANAUE, Sigmas. Que pesadelo, senador Suplicy. Na derradeira noite sueca, fria, nebulosa, inóspita, os fantasmas se divertem em me pespegar outra pantomima. De novo, um imenso cortejo espectral. Não me é muito difícil distinguir as fisionomias dessas almas aflitas que flutuam entre os fantasmas dos terríveis vikings e o espírito inquieto de Gunnar Myrdal, desolado com o afastamento de suas ideias. Furando as brumas polares, penso ver plataformas de exploração de petróleo espalhando-se mar adentro. Tenho a ilusão de navios, imensos petroleiros, desorientando-me em seguida, nova dança de símbolos, logotipos que se sobrepõem, dissolvem-se e anulam-se. E das águas glaciais, das geleiras tão áridas quanto o ardente Saara, ilumina-se um disco heráldico. Petrobras. À medida que a marca toma conta do campo visual de meu pesadelo, ouço vozes, discursos indignados e leio manchetes de genuíno e antigo verde-amarelismo em defesa da estatal. E fico confuso com esta troca de papéis entre os fantasmas da pátria então tão distante. Teria ocorrido alguma revolução? Alarmei-me. Esses foram os últimos espectros que me rondaram e me assombraram no velho continente. Aportado o Brasil de outra qualidade, senador Suplicy, são meus espantos. Aterroriza-me a não contabilidade criativa, não a contabilidade criativa, e sim a ideologia do superávit primário. Desassossega-me não o aumento da inflação, e sim a corrosão de nossa base industrial, sucateando-se a céu aberto da incúria governamental. Alvoroça-me não o crescimento da inadimplência, e sim a fragilidade de uma política econômica que se ancora no consumo, no crédito consignado e na exportação de commodities. Assusta-me não a expansão dos gastos públicos, e sim a paralisia das obras de infraestrutura, a execução lentíssima e sonolenta do orçamento da União. De que tem medo os nossos próceres ministeriais? Intimidam-nos a insepulta Delta ou o libérrimo Cachoeira? Apavora-me não o desacordo em relação às metas, e sim
as próprias metas. Camisas de força impostas pelo mercado, pela financiarização da economia, que certa esquerda transforma em bandeira para ser vista como responsável e moderna. Argue. É terrível. Estarrecem-me não as privatizações, e sim o abuso, o desregramento das concessões, superando até mesmo toda a fobia privatista de Margaret Thatcher, como se vê agora no caso da medida provisória dos portos. Assombra-me não o picadinho variado das medidas do Ministério da Fazenda, e sim uma falta de uma política econômica que se enquadrasse em um programa para o Brasil. Doutrinariamente, à esquerda, fundado na solidariedade, na distribuição da renda e dos benefícios do avanço tecnológico, na prevalência sempre dos interesses populares e nacionais. A oposição, a direita sabe o que quer, não se apoquenta com dúvidas, receios ou escrúpulos. Quando muito, disfarça o tom para não assustar e açucara o óleo de rícino com que, no poder, trata as crises e os interesses conflitantes. São dessa ordem, são dessa qualidade os meus espantos, os espectros que me assombram, assustam e inquietam. E até quando viveremos esse tormento? Sem rumo, sem qualquer garantia, sem nenhuma segurança. E a única segurança que podemos ter é um programa para o Brasil. Aproximam-se as próximas eleições presidenciais. Partidos e candidatos se ensaiam nas tribunas dos palanques. Mas quem se habilita a montar com seriedade um programa para o Brasil, democrático, popular e nacionalista? É a pergunta que deixo nesta tarde na tribuna do Senado. Quem se habilita? Obrigado pela tolerância do tempo, senador Suplicy.